Amém. Uma boa noite com o Senhor Jesus Cristo, amém? E aqueles que estão em conexão conosco também, uma boa noite com Jesus. Deus os abençoe. Nós vamos se pôr de pé, por favor, ler as Escrituras que ficam em Gênesis, no capítulo 14. Leremos a partir do verso 18. Gênesis 14, a partir do verso 18. Melquisedeque abençoa Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Que Deus acrescente a bênção da sua palavra aos nossos corações, amém? Querido Deus, Pai Celestial, nós estamos contentes, satisfeitos, felizes. Se nós dizermos, Senhor, que estamos tristes, aflitos, angustiados, perplexos, desanimados, nós estamos mentindo, Senhor. Porque em verdade nós temos motivos para ser o povo mais feliz sobre a face da terra. Nada poderá, Senhor, tirar esta felicidade. Quem é mais feliz do que o Senhor? Ninguém. Então não me importa o que vem, o que vai sobre nós. Nós não podemos ficar tristes. Essas coisas não tiram a nossa felicidade. Porque a nossa felicidade não está baseada em coisas naturais, em bens, em boas vidas. A nossa felicidade é uma felicidade eterna. Ela vem desse Deus eterno, morando em nosso ser, vivendo em nossas vidas. E aonde Deus está, não há nada triste. Tudo é felicidade, tudo é paz, tudo é gozo, tudo, Senhor Deus, é prazer. Então, Pai Santo, nós estamos contentes, felizes. Dê-nos, Senhor, a porção que nos cabe nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor. É uma coisa que nós trazemos em nossas vidas, é a paz, é a segurança que devemos ter com Deus e uns para com os outros. Paulo, falando aos Romanos 12,
Ele diz: se estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Se estiverdes em vós. Correto? É verdade? A paz de Deus, a paz eu vos deixo, eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz que Ele nos dá é sua própria vida vivendo nas nossas vidas, não é mesmo? Então uma pessoa dessa só pode ter paz. Para mim não me importa o que você está passando, a sua circunstância, a sua situação, seus problemas. Se isto está alojado no seu ser, todas as coisas são possíveis ao que crer. Quem é este que está em você? Faríamos uma pergunta: quem é? Quem? Então você diria: é Deus, não é mesmo? Quem é? É Deus. Então, quem é Deus? Irmãos, é isso que nós lemos aqui. Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É o que eu quero falar nesta noite. Quem é Deus? Quem é Melquisedeque? Quem é este homem que veio a Abraão e o abençoou, prometendo-os palavras e até mesmo ele mudou o nome dele. E Abraão olhou e chamou-o de Senhor. E nós temos aprendido que nós somos ensinados que só há um Senhor. E a palavra Senhor quer dizer o quê? O Todo-Poderoso. O El, o Elá, o Elohim, o existente de si mesmo, de si próprio, em si próprio. Quem é Deus? Olha aí. Não há ninguém como Ele. Agora, você vai ver em Gênesis ainda, no capítulo 15, no verso 1 até 8, veja o que ele disse. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o seu escudo. Vejam, o teu grandíssimo galardão. Aleluia. Irmão, é por isso que eu digo: não existe tristeza
em um homem nessa situação. Não me importa o que você está passando, tudo é superado. Correto? Imaginem, ele disse: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Você crê que Deus falou com Abraão? Apareceu para Abraão? Quem é Deus? É a pergunta. Quem é Deus? Aparecer para um homem comum? Um simples homem? É isso que eu fico meditando. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, quantas estrelas se as podem contar? E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra, para a herdares. Lembra-se que essa terra que ele estava dando para Abraão é a nossa terra. Quando ele disse: eu te tirei de Ur dos Caldeus para te dar esta terra. Essa terra que Abraão, ele deu a Abraão, é a nossa terra. Não é mesmo? Você sabe do que eu estou falando, não sabe? E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Aí você vai ver que Deus mandou Abraão fazer um altar. E naquele altar ali, Abraão oferecesse os animais limpos. E ali Deus fez um concerto com Abraão. Mais um concerto, que quer dizer um pacto. E ali você vai ver que Deus prometeu a Abraão: por esse tempo de vida eu te visitarei. Eu te visitarei, Abraão. Esse Deus que as pessoas têm tanto medo dele, e faz um quadro desse Deus, um Deus do impossível, como de fato ele é impossível por um lado, mas por outro lado ele é possível. Um Deus que eles faz um quadro que os céus pertencem a ele, até aos homens, e que ele não faz nenhuma intervenção e nem chega aos homens.
Agora esse Deus estava comendo na casa de Abraão. Ele estava com Abraão. Quem é esse Deus? Ele é o mesmo. O mesmo. Você entendeu? Quem era esse homem que fez tudo e mudou até o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara e prometeu-lhes um filho? Você veja como que Deus se importa por cada um dos seus pequeninos. Nunca deixe aquele espírito de inferioridade chegar a você e dizer que Deus não se importa por você. Ele se importa sim. Ele se importa. É por isso que você vê como Deus nos guia, como Ele nos dirige. Ele se importa por nós, que Ele quer ver nós enquadrado com sua palavra. As nossas vidas identificada com a sua palavra. Correto? Esse Deus que era tão grande fez esse homem. Apareceu para Abraão. É o mesmo que apareceu de uma forma tão simples para eles há 2000 anos atrás e eles não conheceram. Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Tão simples que eles não poderiam entender Ele. E você sabe que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vai cada dia mais se simplificando, se tornando-se mais pequeno, mais humilde, mais simples. Porque se o próprio Deus, esse Elohim, o Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há, se humilhou, fez-se pequeno, fez-se humilde, tornou-se um homem, que é o Emanuel, Deus conosco. E estava no meio da sua semente, no meio dos seus, e os seus não reconheceram. Dali para cá, ele foi cada dia mais se tornando mais pequeno, mais humilde. Você sabia disso? Porque esse Deus, primeiro ele fez-se carne. Ele mesmo se fez carne. Depois que ele se fez carne, morreu, deu a sua vida, ressuscitou naquela manhã e voltou na forma do Espírito Santo e desceu ainda mais, porque ele entrou agora em um homem nascido do pecado. Quando ele se fez homem, ele não entrou num homem nascido do pecado. Ele não entrou. Quando ele se fez homem, ele criou para si um corpo. Ele criou um templo, ele criou um tabernáculo. Ele o criou ali, tanto poli masculino como poli feminino, sem pecado. Mas quando ele morreu, deu a sua vida, ressuscitou e voltou na forma do Espírito Santo, não, ele entrou dentro de um corpo do pecado, que é o seu corpo, é o corpo da noiva, não é mesmo?
Esta mensagem, crendo em Deus, parágrafo 120 ao 125, o profeta disse bem assim: Deus falou com Abraão e disse: Abraão, sei agora que me amas. Tu nunca escondeste nada de mim. A vida de Abraão era transparente diante de Deus, diante do público, diante da natureza. E eu acredito que a vida da semente de Abraão é transparente. Semente de Abraão. Agora, vamos ver isso daqui. Então ele disse a Abraão: sei agora que me amas, tu nunca escondeste nada de mim. Por que ele disse isso para Abraão? O que Abraão tinha, o que Abraão possuía, a coisa mais amorosa de Abraão, ele estava dando para Deus. Era o seu filho, o único. E se Deus tivesse dito para Abraão assim: Abraão, eu vou te dar um filho, e esse filho que eu vou te dar, ele vai tipificar o meu filho que vai vir, Jesus, o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo e salvar a humanidade. Ele vai ser um tipo. Mas Deus não disse isso. Ele disse para Abraão assim: Abraão, eu vou dar a sua semente, a seu herdeiro vai sair dos seus lombos, e através dele você vai ser pai de muitas nações, e muitas famílias na terra vai ser abençoada através de ti. Aí, depois que esse menino veio, 12 anos de idade, aí Deus vem e aparece para Abraão: Abraão, pega o seu filho, o único filho que você ama, e me leva ele num dos montes de Moriá, e ali você me sacrifica para mim. Abraão não disse nada. Foi por isso que Deus disse isso aqui para Abraão. Abraão simplesmente pegou o menino. Irmão Brana disse que ele não falou nada para Sara. Ele pegou o menino e foi com seus moços e levou para sacrificá-lo. E quando ele estava fazendo, foi quando Deus disse isso aqui para ele, ó. Deus falou com Abraão, disse: Abraão, sei agora que me amas. Tu nunca escondeste nada de mim. Nunca. Desde o passado até aquele momento presente, que ele estava enfrentando, aquele quadro que Abraão estava enfrentando ali, ele estava enfrentando com muita confiança. Ele sabia que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho. Ele sabia, porque a forma que veio Isaac, ele veio dentre os mortos. Você sabia disso? Isaac veio dentre os mortos. Como? O ventre de Sara estava tão bom quanto a morte. E no entanto, Deus transformou aquilo. Transformou o seu ventre.
fortalecendo a sua vida, revigorando-se, para que então o menino pudesse nascer. Você pode ver ali que Deus ressuscitou tanto Sara como Abraão. 100 anos o homem tinha. Sara estava com 90 anos. Deus vivificou. Então vejam aqui. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi, Abraão tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Aí eu pergunto, quem era esse carneiro, esse cordeiro, que estava travado lá nas pontas, pelas pontas, nos galhos do mato? Quem era esse cordeiro que agora estava morrendo no lugar de Isaque? E Deus proveu aquele cordeiro. Mombrano faz essa pergunta: você sabe quem era? Aquele cordeiro? Quem era aquele cordeiro? Ele era o próprio Cristo. É Cristo. O cordeiro é Cristo. Cristo era o cordeiro. O cordeiro era Cristo. Cristo era o cordeiro. Quem é esse Cristo? É Deus. Quem é esse Deus? É esse que apareceu para Abraão quando ele vinha da matança dos reis e ministrou para Abraão a santa ceia, dando para ele vinho e pão, e o abençoou, e diz: bendito é o Abraão do Deus Altíssimo, e bendito Deus Altíssimo, o qual entregou seus inimigos em tuas mãos. Aleluia! Entregou seus inimigos. Quem é os seus inimigos, meu irmão? Minha irmã. Era Cristo, ofereceu em seu lugar. E chamou Abraão o nome do lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O que é esta palavra proverá? Chama-se Jeová Jiré. Jeová Jiré, o qual o primeiro nome redentor de Deus. Jeová Jiré significa: o Senhor proverá um sacrifício. Você viu aí como que ele veio só descendo, irmãos? De Elá, Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o existente de si mesmo, de si próprio, em si próprio. Não precisa de ninguém para ele existir, ele existe por si mesmo, ele é eterno. Aí ele desceu para quê? Jeová Jiré. Como que ele seria Jeová Jiré? Quando ele criou um Deus menor, ou seja, formou o homem, a sua imagem, ele o formou. Agora ele não é mais Deus, eu digo o Elohim só. Agora ele é um Elohim, o existente de si próprio, de si mesmo, em si mesmo, junto com sua família.
E quando ele proveu isso para Abraão, ele se tornou Jeová Jire. Deus proverá para si um sacrifício. Parágrafo 224. Agora, 124. Agora ele era Jeová Jire, ele era Jeová Rafa, Nissim, e assim sucessivamente. Ele tinha 7 nomes compostos redentores. E para substituir a vida humana, tomou um cordeiro e ofereceu como sacrifícios provido, pois em Isaque todas as nações seriam abençoadas. Através de Isaque veio Cristo. Se você dá lugar para a mente humana, você se torna o maior incrédulo que pode existir na vida, o maior ateu. Você entendeu? Você se torna o maior incrédulo. Nunca você crerá que isso daqui é a verdade. Eu acredito que nenhum verdadeiro filho de Deus, que é verdadeiramente a semente de Abraão, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, nem passa uma variedade de sombra de dúvida na sua mente quanto à palavra de Deus. Por quê? Não é porque você ouviu falar, não. Não é isso, não. E creu porque outros disse para você, é porque Ele vive em você, Ele mora em você, Ele está estabelecido ali, o Cordeiro, Cristo, não é mesmo? Eu vou te mostrar por quê. E estando nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Aí está você. E aquilo traz não em nossos corpos. Somos gentios em nossos corpos. Somos pecadores em nossos corpos. Mas em nossas almas nascemos novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão. Aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. Aleluia! Oh, se somos filhos de Deus, se somos filhos de Abraão, vamos ser como o pai Abraão foi. Ó, aí então você passa por essa mudança. Deus dá a você uma transformação de vida, e a sua vida é mudada, não é mesmo? De um homem velho a uma nova criatura, de um pecador para um santo, de um renegado para uma pessoa abençoada. Isso não está no fora, isso está no de dentro. Não simplesmente através de um banho. Um banho que você tomou em um determinado tanque de água e deu a você esse banho dessa vida, como se você fosse de madeira e banhado de ouro. Não é bem assim. A coisa entrou dentro de você, aniquilando toda a velha vida e fazendo em você uma verdadeira criação nova. Ele substituiu a sua velha alma com a alma dele. Deu a natureza dele.
para entrar dentro da tua natureza, que é você. Que é você, o seu espírito. Deus. Veja quem é esse Deus, ele é tão grande. Como que nós não devemos ser? As pessoas mais obedientes, né? Então vejam bem, irmãos. E agora, agora ele está aqui. Ele está aqui. Ele está onde? Ele está na semente de Abraão. O Elohim. O Eulá, o Elohim, o existente de si mesmo. Ele está aqui. Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, parênteses, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como as que são, ou que fossem. Ou que fossem. Ainda nessa mensagem, no parágrafo 127 ao 131, 127 ao 131, ele disse assim: e agora você vê, então nós, como cristãos, não olhamos, não sentimos, não vemos, não provamos, não cheiramos, não ouvimos, quanto estamos falando com Deus. Nós simplesmente cremos em Deus, e isso foi imputado a Abraão por justiça. Então você vê às vezes as pessoas pendentes, débil, frágil, fraca, numa situação crítica. Mas se ela é uma verdadeira semente de Abraão, não vai julgar ela pela aparência. Ela não é aquilo de fora, ela é o de dentro. É o de dentro. Através dessa justiça, nós, nele e ele em nós se tornamos nele a justiça dele. Não é mesmo? E agora, os sentidos são instrumentos mundanos. Os sentidos, que é visão, tato, paladar, olfato, audição. Vejam, são instrumentos mundanos. Você crê nisso? Agora, Deus pode controlar. Eu admitirei isso. Controlar os seus sentidos. Você crê que Ele controla os seus sentidos? Você não tem que crer porque eu pergunto somente. Você não tem que crer porque. Você tem que crer porque Ele controla os seus sentidos. Ele controla os seus sentidos. Correto? Vejam bem. Mas eles não nos foram dados para entrarmos em contato com o nosso Pai Celestial, porque Ele não está na carne humana. Deus é um Espírito, e nós entramos em contato com Ele por Espírito, é através da fé, crendo. E agora, se dissermos que eu tenho quando eu tinha cabelo, eu tinha os cabelos ondulados, exatamente como meu pai.
Meu pai tinha os olhos bem juntos, profundos, azuis. E muitas pessoas dizem: você se parece com seu pai, ou se parece com sua mãe. Bem, eu tenho muitas coisas que são como de meu povo. Meu velho avô construiu o tabernáculo aqui. E alguns dizem: você é exatamente como seu avô. E você se parece com seu avô. Você fala como ele. Você tem a natureza como a dele. O que é isto? É alguma força que foi passada através daquela geração que tenho aqui. Isso é não natural. Isso é não natural. Então ele estava olhando no Mombrana e estava vendo o avô dele. Estava vendo o pai dele. Porque a aparência de irmão Brana era como dos seus parentes. Você se parece com seus parentes. Ou algo no tocante a eles. Às vezes o filho parece com o pai, tem uma aparência com o pai. Eles falam: é a cara escarrada do pai dele. Isso é verdade. É a natureza do pai. Esse menino não parece comigo, não. Esse menino tem uma natureza não é igual a minha, não. A natureza dele é uma natureza péssima. Você está xingando você mesmo. É a natureza sua. A menos que você nasce de novo. E Deus mata a sua velha natureza e te dá a natureza do Cordeiro, a natureza de Cristo, a natureza dele. Aí a sua natureza é diferente. Mas enquanto você ainda continua aquele velho homem, aquela velha mulher, é a mesma natureza. Por isso que nós nunca devemos, irmãos, alimentar a nós mesmos. Você sabia disso? Você é um cristão. Você é uma cristã. Agora você não é mais filho de fulano, de ciclano aqui, não. Agora você é filho. O seu pai agora é o El, é o Elá, é o Elohim, é o existente em si mesmo. O seu pai agora é Cristo. Por isso que você deve dar, dobrar serviço e submeter coisas que você nunca gostaria de submeter, mas você submete. Por quê? Porque a sua natureza é outra. Você mudou. Não é que você quer submeter, é que a natureza que está em você, ela se manifesta na sua vida e faz com que você submete a ela. Eu fico pensando, como pode um marido ser tão duro para sua esposa, ou a esposa ser tão dura para o marido? No sentido de não humilhar, de não se acertar, de não perdoar um ao outro. Você deve pedir perdão. O marido deve pedir perdão para a esposa deve pedir perdão para o marido. Um deve abraçar o outro, mas é abraçar com a natureza divina. Eu tenho tudo para ser assim. Você tem tudo para ser assim. Se você não faz, isso mostra o tipo de natureza que você possui. Você não está possuindo a natureza do papai do céu. Você está possuindo a natureza do papai da terra. E essa natureza, ela é cruel.
ela é vingativa, ela não perdoa. É uma natureza imunda. Você vê? Agora, eu estou falando da natureza. Agora imagine quando o próprio Elohim, o Todo-Poderoso, o Senhor, chegar a entrar dentro de você, morar ali, fazer de você o seu templo, a sua casa, o seu tabernáculo, o seu lugar de descanso. Que tipo de pessoa, que tipo de sujeito será você? É aquilo que São Pedro disse. Ei, irmãos, você chama as coisas que era como que se não é, e as que é como que se, as que não é como as que fosse, e as que fosse como as que não é. Oposto, contrário. Correto? Porque na verdade aquele Deus Todo-Poderoso agora ele te governa. Então veja, ela não se parece com a mãe dela. Ela não se parece com a mãe dela. Ela age exatamente como sua mãe. Vocês já viram pessoas fazerem isto? Eu fico pensando, né? Eu não sei, né? Você tem, é uma coisa que nós temos que carregar e nós temos que aprender, é isso. Você vê o tipo de homem, de pai que aquele rapaz tem, aquela moça tem, o tipo de mãe que aquele rapaz tem, que aquela moça tem, é o tipo que ela é. Se aquele pai é meio, não nasceu de novo, você sabe, essa moça quer agir como aquele pai age, ou aquela mãe age, então a coisa é diferente. Se aquele pai, aquela mãe nasceu de novo, e aqueles dois, aquele casal se unifica, e se torna uma unidade composta, carne de minha carne, osso de meus ossos, e tem um coração de carne, ou seja, um coração transformado, um coração que é um coração segundo o coração de Deus, um coração mole. Eu não quero dizer dentro do sentido humano, não, no estado de um velho pai que não tem pulso de pai, que tem aqueles molenga, pai molenga, mãe molenga, que não sabe cuidar dos seus filhos. Tudo que o filho faz, para ele está bom. Para ele está bom. Não é bem assim. Um pai natural, ele tipifica um pai espiritual. Então você tem que saber, um pai tem que saber chamar o certo de certo, o errado de errado. E essa mãe também tem que ser do mesmo jeitinho. Isso é no sentido natural, eu vou dizer. E quando o próprio Espírito Santo está vivendo dentro de você? Aí é que está a coisa. Então vocês já viram pessoas fazerem isso. E agora, se nascêssemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como as se fossem, tem que haver algo em nós daquele jeito. Estão vendo? Estão vendo? Por isso que nós temos que ser leal. Porque se eu sou leal com a minha esposa, sou leal com a minha família, eu sou leal com Deus. Mas se eu sou um frouxo, um deliberador, que libera tudo, eu se torno um crente liberal.
Um crente liberal. Não é passar a mão na cabeça, não. Papai já ganhar coisa, não. Meu papaizinho. Meu papaizinho. Não é bem assim, não. Quando esse Deus mora em você, você é duro na queda. Você não dobra para o lado errado nem um pouquinho. Você não entrega os seus direitos para ninguém. Que você tenha obtido não foi comprado com ouro, não, e nem com prata, não. Isso não custou recurso mundano, não. Isso custou o sangue de Deus, a vida de Deus. Você entendeu? Isso vale mais do que o ouro. Isso vale mais do que a prata. Os recursos do mundo esgotariam, nunca poderiam lhe pagar o valor que você tem dentro de você. Por isso é que você cuida, você zela para ser como Papai Deus. Isso não é você, é Ele em você. Não é mesmo? Essa é a razão que um verdadeiro consagrado cristão, que deseja ardentemente a Deus, olha para o que Deus disse em vez do que você vê ou sente. Esse é o homem terrestre ainda. O homem terrestre ainda, convencido com qualquer coisinha. Não tem pulso, não tem espinhaço, e até compromete a própria família. Compromete a própria família. Você já imaginou uma situação dessa? Como é que fica? Vai pelo sentimento, vai pela sua mente. Se andamos na carne, não podemos agradar a Deus. Andamos segundo o Espírito Santo. Estão vendo? Eu gosto disso. Quando você tem esse Espírito Santo, esse Deus, quem é Ele? Quem é Deus? A sua vida prova quem Ele é. Há uma ação em você que prova quem Ele é. Essa vida que você vive, não essa vida de santo, santinho e de igrejeiro, e é isso e aquilo. Não é isto. É uma vida de Deus vivendo em você. Eu só vou ler isso daqui, nós encerraremos. É a mensagem de Hebreus capítulo 2, terceira parte, parágrafo 265 ao 268. É isso? 268. Ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Isto é o que ele era. Veja. Isto é quem ele era. Isto é quem ele era. Ele não era um simples homem. Eu gosto disso. A mesma vida de Cristo, quando entra em você, faz você ser como Ele é. Você sabia disso? Parece duro para as pessoas ser como Ele é. Ele não era um simples homem, nem mesmo ele era um profeta. Ele era Deus. Deus.
Deus habitando na terra em um corpo de carne chamado Jesus, encarnado Filho de Deus. Isso é exatamente o que ele era. E agora nós o encontramos aqui, que na última era, ou digo na última parte, vejam, ele veio aqui para nós. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à servidão por toda a vida. Isto é, o que ele disse que Jesus faz. Que ele veio para libertar da escravidão, que teve pavor da morte por toda a vida. Por isso que todo verdadeiro cristão que está em Cristo Jesus, ele não tem medo da morte. Não tem medo da morte. Você luta, claro. Você vai lutar contra ela até o último fôlego. Até o último fôlego. Você usa do último recurso. Mas quando você vê que é por vontade de Deus, você tem que ir, você já logo diz: Senhor, eu estou em tuas mãos. O Senhor faz de mim o que o Senhor quiser. Não é mesmo? Então vejam bem. E agora não há necessidade de temer a morte. Ora, naturalmente, nenhum de nós quer e que chamamos morrer. Mas, você sabe, se uma pessoa é nascida de novo, ela não pode morrer. Como pode ele ter vida eterna e então morrer? Ele não pode fazer isso. A única coisa é a morte. E a palavra morte significa separação eterna de Deus. Morte espiritual. Separação eterna de Deus. E a morte física é uma separação dos seres queridos. Certo? Agora ele separará da presença de nossos olhos. Mas ele está sempre na presença de Deus. E sempre estará. E então a morte não é uma coisa difícil. A morte é uma coisa gloriosa. A morte é o que nos leva para a presença de Deus. Amém. Mas agora você tem algo importante, que é uma sombra da sombra da sombra. Um dia isso que é uma sombra, eu vou encerrar aqui, eu tinha uma coisa aqui, mas vou encerrar. Isso que é uma sombra da sombra, isso passará a ser o que? Uma mina. E de uma mina isso passará a ser um córrego. E de um córrego um rio. E de um rio um oceano. De repente você está do outro lado com seus seres queridos. Em um corpo celestial. Amém? E um dia voltará para um corpo glorioso. E teremos um corpo físico glorioso como o seu corpo, o corpo de Cristo. Deus nos abençoe. Amém? Eu era um perdido, agora sou salvo. Você era um perdido, agora você é salvo. Amém? Então vamos cantar esse hino 250. Salvo estás, limpo estás. 250. Achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estás, limpo estás,
pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vives sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencido, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Bela fonte que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Seu coração mais alvo do que a luz. Que limpeza, hein? Que faz o sangue de Jesus. Teu coração mais alvo do que a luz. Mais limpo, purificado com o sangue de Jesus. Deliberou a vida que está no sangue para entrar em você, e depois Ele mesmo entrou em você, encheu você com seu espírito. Imagine que crente fortalecido é esse, hein? Com esse Deus Todo-Poderoso, o El, o Elá, o Elohim, Jeová Jiré, Deus proverá. Quem é este que habita em você, irmã? Quem é esse Deus que habita em você? Que pessoas devemos ser em santo trato e piedade. Amém? Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos dê graça. Tira toda a malícia, a inveja, a porfia, o engano, a cletícia, o adultério, a prostituição, tudo. Ter o sangue, ter o coração de Deus. Um coração de Deus. Senhor Jesus, agora leva-nos em paz, guarda-nos, protege-nos, livra-nos de tudo que é contrário a esta verdade, e deixa-nos viver somente para Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.
coração se turbe, nem nele haja algum temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Oh, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela vem, dá-lhe canta glória, sim te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir, levando a Cristo teu cuidado. Faz com ele o rei partir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela vem, dá-lhe canta glória, sim te atenderá também. No céu se negras nuvens pairam, dando a ti perturbação. Oh, busca em Cristo novo alento, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves